Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualizando. Estamos começando mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos, no capítulo A Lei de Destruição, subcapítulo Flagelos Destruidores. E hoje nós vamos falar de alguma maneira, uma coisa muito interessante, que é um assunto muito atual e sempre vai ser atual dentro da nossa existência. Justamente porque de épocas em épocas o nosso mundo, o nosso planeta passa por alguns distúrbios, né? E esses distúrbios costumam levar vidas aos montes. Então às vezes a gente tem algum tipo de cataclismo, né? Ou a gente tem às vezes acidentes em que várias pessoas acabam desencarnando todas ao mesmo tempo, né? Várias pessoas, a gente teve há pouco tempo a pandemia da Covid-19. Então tudo isso existe uma explicação no Espiritismo. Não só pelo Livro dos Espíritos, que nos traz a base, mas tudo aquilo que se ramificou depois dos ensinamentos de Kardec. Aliás, pelas mãos de Kardec. Afinal, Kardec apenas codificou o Livro dos Espíritos por meio das mensagens dos grandes espíritos que lá estiveram com ele naquela época. Então vamos mergulhar nesse conhecimento bacana sobre o que o Livro dos Espíritos nos traz. Vamos lá então? Pessoal, é legal sempre falar que o nosso canal tem ainda disponível alguns estudos sobre não só o Livro dos Espíritos, mas também sobre a Revista Espírita de 1858. A gente tem um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e também temos um estudo sobre o suicídio. E é muito bacana, tá tudo separado em playlists. Fique à vontade para você entrar aí e assistir, né? São alguns vídeos um pouco mais longos, mas vale a pena você fazer a leitura e ouvir também uma opinião além da tua. Você interpreta do seu jeito e a gente aqui faz a nossa interpretação. Obviamente que se você não concordar com alguma coisa, pode deixar seu comentário. E a gente nunca deixa de mencionar que é muito importante você dar a sua curtida, você se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos, aqueles que têm interesse de aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Temos vários canais espalhados pela internet e nós fazemos aqui também o nosso trabalho de formiguinha. Beleza? Vamos lá então. Vamos falar sobre os flagelos destruidores. E a gente aqui vai ter algumas informações importantes sobre o nosso dia a dia, né? Essas catástrofes que acontecem periodicamente aqui no nosso planeta. E aí Kardec começa fazendo uma pergunta para os espíritos da seguinte maneira. A pergunta 737. Vou dar uma baixadinha um pouquinho maior aqui pra gente. Vou ficar menorzinho aqui, pessoal, pra vocês, tá? Isso, eu não atrapalho. 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Então olha só, pessoal. O que está acontecendo no nosso planeta hoje, né? Já foi anunciado pelo Chico, nosso querido Chico Xavier, em 1981. Depois daquela reunião intergaláctica de 1969, com a chegada do homem na Lua, né, a preocupação dos cristos planetários da nossa galáxia com relação ao avanço da tecnologia, principalmente a nuclear, né, que acendeu o alerta do universo, né, quando houve o disparo, né, das bombas de Hiroshima e Nagasaki no Japão. E que houve, obviamente, um abalo universal, né? Vamos supor aí que a gente está num grande oceano. E se cai um meteoro num oceano, vai ter reflexo no mundo inteiro, né? Um pouquinho ou muito. Então, o que aconteceu foi mais ou menos isso. E com a chegada do homem na Lua em 1969, a possibilidade de guerras, né, e armamentos mais pesados que de Nagasaki e Hiroshima aumentaram. E aí, né, principalmente Guerra Fria, né, depois do homem chegando na Lua, tudo isso acende um botão de alerta.
E aí houve aquela reunião intergaláctica e Jesus nos defendeu, né, já que ele é o nosso Cristo, e nos deu aí uma sobrevida até 2019, que é o que o Chico tinha falado, né? Se não houvesse uma guerra nuclear até 2019, a gente sofreria aí a transição planetária de maneira mais gradativa. E realmente a gente está sentindo desde 2019 as novidades dessa transição planetária. E o que mais a gente sentiu, o que foi mais assustador, foi a Covid-19, né? Tudo isso daí é uma fase da transição planetária. Isso foi anunciado na década de 40 pelo Ramatiz, por meio do médium Hercílio Mais, no livro Mensagens do Astral. É muito interessante você fazer a leitura também, porque lá nesse livro Mensagens do Astral, Ramatiz explica, né, que um planeta estava sendo já construído, né, e que ele estaria já espiritualmente ligado à Terra. E que eles é o planeta que vai receber os espíritos atrasados, perversos, que estão atrasando a evolução da Terra. E a gente consegue identificar, né, com tranquilidade, muitos deles aí no Brasil e no mundo, né? Então esses espíritos, ao desencarnarem, vão ser praticamente atraídos para essa energia planetária, né, desse planeta do lado. Hoje apelidaram, né, de Quiron, né, ou Quiron, não sei qual é a pronúncia, mas o Ramatiz chamava de higienizador. Planeta que seria como se fosse um aspirador, né? Ele aspiraria os espíritos de energia, de vibração bem pesada. Então serão alguns milhões de espíritos que vão para lá, tá? Não vão ser aí a maioria, viu, dos espíritos aqui na Terra. Então isso já é uma boa notícia, já que a gente pode ter aí a certeza que os perversos não são a maioria. Então, mas como que faz para que a transição aconteça? A transição vai passar por muitos cataclismos, muitos abalos energéticos também, não é só físico. E acaba dando reflexo, obviamente, na parte física da Terra. Então o Ramatiz fala que esse planeta, por conta da energia dele ligada à Terra, exerceu uma magnetização que alterou inclusive alguns centímetros do eixo da Terra. E a Terra, ao longo desse século passado, vem tendo inclinação no seu eixo, né? E aí a explicação física, são diversas, né? Mas espiritual seria essa dessa magnetização desse planeta que espiritualmente está ligado à Terra, né? Então vai ter um momento que esse planeta vai estar muito perto da Terra, né? Quando tiver ali as aproximações, porque a gente tem que imaginar o seguinte: o universo ele gira, né? Então a nossa galáxia está em movimento giratório e tudo isso daí é muito sincronizado. E essa galáxia onde está, né, esse planeta também está num movimento giratório. E vai chegar um momento que as duas o planeta Terra e esse outro planeta vão estar tão alinhados que vai acontecer a transição, vai acontecer a transferência dos espíritos por meio de transportes, né? Então o que vai facilitar a chegada, a retirada, vai ser a energia, né? A magnetização, que vai atrair esses espíritos para lá. Da mesma forma que aconteceu com a Terra há milhares de anos atrás, quando nós recebemos os espíritos de Capela, né? Da constelação de Cocheiro, onde o Capela também, numa transição, numa aproximação galáctica com a Terra, acabou mandando para cá um monte de espírito que talvez aí nós estejamos envolvidos nessa brincadeira. Talvez não, talvez sim, não sabemos. Mas nós sabemos que muitos desses espíritos ainda estavam por aqui há pouco tempo atrás, e que muitos de Capela, os mais desenvolvidos, vieram para catalogar o desenvolvimento desses espíritos aqui, né? Então a gente tem essa notícia também, que houve uma passagem deles, né, por aqui, para poder fazer esse catálogo, né,
da evolução. Por quê? Porque quem está aqui ainda em evolução, que veio de Capela, ainda é filho de Capela. E muitos, né, se perderam no tempo, até mesmo na memória daqueles que ficaram lá, mas que há necessidade desse catálogo para poder fazer ali a reunião, né, futura desses espíritos. Então vai chegar um momento que haverá essa volta dos espíritos de Capela que estão aqui na Terra para Capela, né? Afinal, Capela é o planeta mãe, e como a Terra também é planeta mãe para muitos de nós, né? Muitos aqui tiveram origem, né, primeiros passos aqui na Terra. Então é a nossa mãe, para muitos ainda é a nossa mãe. Mas tem muita gente que ainda se sente meio que deslocado, né? Tem gente, parece que isso daí a gente pode ter uma certeza pelo livro A Caminho da Luz, onde o Emmanuel explica que muitos de nós nos sentimos deslocados por uma coisa íntima do espírito, que é a saudade do outro planeta. O planeta onde muitos de nós tivemos origem, né? Então, os flagelos destruidores fazem parte dessas transições. Aconteceu mesmo em Capela, está acontecendo na Terra, e a Terra não é o último planeta que vai passar por isso, né? Logo também será esse Quiron, não sei, vai acontecer essas transições também, já que nós estamos subindo, né, o nível da Terra para regeneração, e lá ficará ainda como um planeta de expiação, né? De expiação e provas, que é o momento atual da Terra. E essa transição, como a gente já sabe, muitos já estão sabendo, vai levar aí alguns séculos, né? Não vai ser rápido. Eu acredito que 1000 anos seria aí um tempo ideal de transição, segundo inclusive nosso querido Haroldo Dutra Dias, né? Que fez todas as pesquisas e chegou nesse número de mais ou menos 1000 anos como a última hora, né, para nós trabalhadores. Então a última hora de Deus para nós trabalhadores são esses últimos 1000 anos. Então corre que ainda dá tempo. Vamos lá então? Então a pergunta, né, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta começa: para fazê-la progredir mais depressa. Então essa primeira introdução foi justamente para explicar que é uma necessidade todo esse cataclismo, porque a progressão, né, o progresso, está envolvido também, de uma maneira geral, essa transição, né? Sem o progresso não tem transição planetária. Então há uma necessidade de se atingir um progresso, e às vezes quando não se atinge o progresso por meio do amor, aí vem, né, a dor. E aí vamos entender um pouquinho mais sobre o que é essa dor. Aí continua os espíritos a responder: já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então aqui ele já praticamente responde, né? A destruição também é progresso. Por quê, pessoal? A gente começa a perceber que, se a gente olhar para a natureza nos dá um exemplo de que muitas das coisas que morrem, na verdade, estão morrendo apenas às nossas vistas, e que, se a gente aprofundar, vai ver que é só uma metamorfose. A própria borboleta é assim, né? Ela entra num estado que parece morte. Ela morre por uns instantes, né? Por uns dias dentro do seu casulo. Ela parece que vai, de repente, deixar de existir, né? Então ela precisa daquele momento de metamorfose que a gente não tem ideia se ela sofre ali dentro. Eu acredito que há um sofrimento para ela, né? Então a natureza, ela tem muito disso. Se vocês pesquisarem, vão ter animais que sofrem muito a transição, como o caso da própria borboleta aí, que ela se transforma de uma coisinha feinha, né, às nossas vistas, e para se transformar numa coisa bela. Olha que exemplo de evolução bacana que a borboleta traz, né? Nós somos hoje a coisinha feinha, né?
E a gente tem que passar por uma metamorfose para chegar a esse nível bonito, espetacular, que é o aperfeiçoamento espiritual, não é verdade? Então vamos lá. Continuando aqui, preciso é que se veja o objetivo. Qual que é o objetivo, pessoal? Evolução. Para que os resultados possam ser apreciados. Então não adianta você achar que o sofrimento é puro e simples. Você tem que olhar o que é que vai acontecer depois disso. Ninguém sofre à toa. Ninguém se machuca ou passa por uma transição assim mais dolorosa sem ter um resultado positivo lá na frente. Então, nada aqui que acontecer de ruim não vai ter uma compensação no futuro. Então continua aqui, ó. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Né? Então assim, a gente qualifica de flagelo por conta do prejuízo. Mas na verdade, do ponto de vista nosso é um flagelo. Mas na verdade, esse flagelo é um benefício. É um benefício que está sendo dado para o progresso mais rápido. Já que por meio do amor não deu certo. Né? Essas subversões, ou seja, essas inversões dessa qualidade que se dá, né, a essa nomenclatura, ele fala assim, essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então olha só, pessoal, a transição planetária que a gente passa hoje, se a gente tiver que ser de forma gradativa, sem os cataclismos, sem essas catástrofes, ia demorar muito mais. A gente não ia poder, ou a gente poderia não gozar de um benefício tão rápido. É que para nós que somos pequenos, passa devagar. É como a vida de uma formiga, que 24 horas para ela é uma vida inteira, como uma mosca. 24 horas é uma vida inteira. Se nós fôssemos moscas e tivéssemos uma inteligência como a gente tem, nós poderíamos, lá na pele das moscas, viver 80 anos, só que para nós 24 horas, né? Para nós aqui, homens, 24 horas. Olha que interessante isso, né? Então é tudo uma questão de ponto de vista. Para nós aqui 80 anos, em relação àqueles que são mais desenvolvidos, uma fagulha, é um raio, né? Então eu acho que tudo é uma questão de ponto de vista. Quanto maior nós formos, né, a gente vai ter uma posição temporal diferente. Isso é muito interessante. É muito interessante. Então essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Olha só, vamos lá ver a pergunta 744, o que ela fala? Olha que legal. Descendo, depois a gente volta. A pergunta é: que objetivou a providência tornando necessária a guerra? Liberdade e progresso. Liberdade e progresso. Então, aqui um jeito de destruição é a guerra. Mas a guerra traz o que? Liberdade e progresso. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? Escravização temporária para oprimir os povos, a fim de fazê-los progredir depressa. Então, se você... Olha só como que tudo tem razão. A escravização, do ponto de vista espiritual, ela faz com que a pessoa saia da casinha. Faz com que o escravo, ou fazia, né, com que o escravo estimulasse um meio de progresso dela mesma, interna, né, um meio interno. Então assim,
é um negócio bravo de falar, um negócio complicado, até mesmo a gente tem que tomar cuidado para não ofender, né? Quem teve raízes na escravidão, mas de alguma forma, aquele que é oprimido, ele busca alternativas. Quem está no conforto não busca muitas alternativas. Você acomodou. Mas aquele que está numa espécie de pressão, ele tenta buscar alternativas. E querendo ou não, o mundo acabou evoluindo na base da escravidão, infelizmente. Né? Então assim, evoluíram-se as leis, né? Então foram criados direitos. Mas como foi criado o direito? Por meio de guerra, por meio de briga. Infelizmente é assim. E a gente vai continuar nisso há muito tempo, com outro tipo de guerra, um outro tipo de opressão. Né? A opressão onde você tem aí a censura, onde você tem um julgamento sem devido processo legal, né? Prisões irregulares. Isso a gente vê muito em países com ditadura, que ainda existe, né? Países como algumas aqui da América do Sul e até mesmo do Brasil, né? Que a gente começa a ver insights de ditadura. E isso daí preocupa a gente, né? Preocupa muito, ainda mais eu que sou advogado e que trabalho com isso e começo a ver irregularidades vindas de cima com relação a isso. Então, mas tudo isso é muito necessário, né? Pelo ponto de vista espiritual, passar por esse problema é necessário, porque, como a gente diz, existe uma acomodação da população. E às vezes esse chacoalhão, esse incômodo é necessário para que as pessoas comecem a se mexer e buscar novas alternativas. Alternativas legais, alternativas morais, né? E tentar de novo buscar um caminho que talvez já tenha escapado de muitos e está escapando, que é o caminho de Deus. Então a partir do momento que a gente tem esse chacoalhão, a gente começa a tentar buscar meios de alternativas para melhorar na nossa sociedade e também de repente essa melhora com vistas ao que realmente é bom para nós, que é o viés divino, né? Que é o viés divino. Então, não adianta a gente achar que Deus vai colocar o dedo direto na nossa ferida e tentar curar. Não, a gente vai ter que buscar meios para buscar essa cura, né? E uma coisa que é muito legal e que dá muito, muito conforto. Nesse mundo, ninguém é eterno, né? Ninguém é eterno. Nenhum reino sobreviveu até hoje a não ser o reino de Deus. O reino de Jesus é o único que vai continuar vivo e não vai morrer porque ele é baseado no amor. E aquilo que é baseado no amor é infinito, não é verdade? Ele é infinito. Tá? Vamos para a pergunta 738 para não entrar nas polêmicas maiores. Afinal, tem gente que não concorda com o que a gente está passando no Brasil e no mundo, né? E às vezes as pessoas deixam de fazer a análise pelo lado espiritual. A gente tem que fazer a análise pelos dois lados, né? Então se as pessoas estão confortáveis com isso, muito bom. Se a maioria não estiver confortável, tem que lutar. Infelizmente tem que se mexer. 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então, né, tem aqueles que são impulsionados pelo bem e outros impulsionados pelo mal, mas que não deixa de ser progresso, mesmo às vistas ruins, né, que a gente acaba tendo. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, assim, a gente vê hoje essas mazelas sociais que realmente é o que castiga a gente no orgulho e que faz a gente sentir uma certa fraqueza. Mas tudo isso para, de alguma forma, estimular a nossa força. Então, Deus não erra. A gente não pode deixar de repetir isso. Deus não erra.
tudo que acontece pelas mãos de Deus vem de maneira sutil. E as modificações são com o tempo, né? E como a gente acabou de falar, não adianta a gente querer o imediatismo. Deus não trabalha no imediatismo. Ele deixa a gente progredir conforme as nossas forças. Porque se ele tomar partido do que acontece aqui com a gente vai se tornar seres fracos. Então o Pai deixa a gente, pelos esforços próprios, buscar os nossos meios para que a gente estimule as nossas forças, para que a gente não seja fraco, não tenha a nossa musculatura espiritual atrofiada. E por que isso aí, pessoal? Por que da evolução? Porque nós um dia seremos Cristos. Olha, nossa, meu Deus, vamos ser Cristo? Vamos. A ideia é que a gente chegue ao nível do nosso Mestre Jesus e que a gente tenha a mesma força, que ele, para poder conduzir 1, 2, 3, 4 planetas às vezes ao mesmo tempo. Você acha que tem condição de ser um sábio, né, e ajudar os seus irmãos de maneira sutil, suave, pelos mesmos esforços que um dia Jesus também teve para evoluir? Então é uma responsabilidade muito grande você construir um planeta que nem Jesus construiu o nosso, né, com a ajuda de vários, né, sem dúvida, e receber um monte de irmãozinho, tudo bebezinho, e entregar para Deus todo mundo evoluído. Olha a responsabilidade. São 7 bilhões de espíritos encarnados e mais pelo menos quase 20 bilhões desencarnados, todos sob a égide de Jesus. Você imagina essa responsabilidade? Então para nós isso é uma responsabilidade que é inimaginável. Então para que um dia não seja inimaginável e seja fichinha, a gente tem que passar pelos mesmos passos, pelas mesmas quedas, pelas mesmas experiências, talvez diversas, boas ou ruins, que o nosso mestre passou também. É por isso que nós estamos aqui, para ganhar essa responsabilidade. E quando se chega nesse nível espiritual, não tem outra coisa que a pessoa, no caso Jesus, não tenha, que é paz, que é felicidade plena, inimaginável, indescritível. Não tem como descrever. É indescritível. Está no próprio livro A Revista Espírita de 1868, no mês de fevereiro, que fala sobre os messias do cristianismo, do espiritismo. Acho que é do espiritismo. Os messias do espiritismo ou do cristianismo, não lembro lá. E lá fala sobre esse sentimento indescritível. Conhecer a face de Deus, os desígnios de Deus. É indescritível. Mas como que é isso? É indescritível, não tem como descrever. Entendeu? Então é maravilhoso. Então pra gente chegar nisso a gente tem que entender, tem que passar por todos esses problemas. Não tem jeito, pessoal. A gente está sendo preparado para ser quase Deus, né? Não vamos falar que é quase, mas uns imediatos de Deus, assim como é Jesus, né? E outros Cristos também, não só do planeta Terra, prestem atenção, dos planetas daqui da galáxia. Tem o Cristo galáctico também. Tem grandes Cristos acima ainda de Jesus. Então, imaginem só, são deuses. Para nós são deuses. Então, para a gente chegar nesse nível tem que ralar muito. Bilhões de anos. Mas vamos chegar lá. Por quê? Porque o tempo não existe. A gente só sabe do tempo que existe para nós quando a gente passa a existir. Todo mundo um dia tem início na existência. A partir desse momento já não existe mais tempo. Por quê? Porque a gente é eterno. Vai contar tempo numa eternidade? Perda de tempo. Né? Vamos lá então, vamos continuar. O trocadilho foi bom. Vamos continuar aqui. Mas esses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Aí a resposta: durante a vida o homem tudo refere ao seu corpo. Tudo é em relação ao corpo. Então o medo de morrer por conta do corpo, o ferimento, corpo, tudo é corpo, né? Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Olha, morri e continuo pensando. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. A vida do corpo bem pouca coisa é. É quase nada, né? Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade.
Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, formam o mundo real. Está lá na pergunta 85. Fala mais sobre esse assunto. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Então, o que forma o mundo real? Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por que disfarce, pessoal? Para pra pensar por que nosso corpo é disfarce. Porque a gente já fez tanta besteira nas vidas passadas que a gente precisa mudar o corpo para se esconder dos nossos inimigos. Porque se os inimigos identificarem a gente do outro lado, no umbral, vendo a gente aqui com o mesmo corpo, a mesma cara, o mesmo rosto, tudo, a gente não vai ter uma vida em paz. É obsessão atrás de obsessão. A gente teria que todo dia ali estar vivendo uma vida de monge, conectado a Deus, e a gente não consegue. Né? A gente não consegue estar 100% conectado a Deus. Né? E continua aqui: os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então tanto faz o corpo. O corpo não é nosso. O corpo é transitório. A gente não tem o corpo. Gozado, a gente não tem, não é nosso. A gente apenas tem a posse. A gente não é proprietário. Quem tem posse usa, mas o dia que o proprietário pedir de volta, você tem que devolver. É que nem um aluguel ou um empréstimo. Né? A gente tem um contrato com Deus que a gente assinou. O dia que acabar esse contrato, a gente devolve o corpo. Ó, pai, tá aqui. Né? Tem aqueles que devolvem tudo destruído. Tem uns que devolvem, né, joinha, outros menos, mais ou menos. Mas a gente tem que devolver. E a gente vai ter que pagar por aquilo que a gente fez com o corpo. A gente usou o corpo pra quê? O que a gente fez com o corpo? A gente abusou da inteligência, a gente abusou das nossas faculdades. Todos os dias a gente tem que pensar nisso, né? Vamos lá tentar terminar aqui mais esse pedaço, porque o nosso tempo está acabando. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Aí ele responde ainda, continua a resposta. Se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Aí nota aqui do Kardec: venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer. Ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Olha que legal, pessoal. Então nós vamos encerrar aqui, tá? Depois a gente continua. Tem mais algumas perguntas aqui, mas eu vou ter que encerrar nesse momento. Mas pelo menos a gente tem aí 35 minutos de boas conversas, bons ensinamentos dos espíritos. E a gente volta na próxima oportunidade a partir da pergunta 739 aqui da lei de destruição, né? Os flagelos, né? Destruidores. Tá bom, pessoal? Obrigado novamente por assistir a gente aí. Não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Vou ficar muito feliz, vai ajudar bastante o canal a progredir. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Deus ilumine e assim por diante. Até!